Eu tenho boas notícias para trazer ao seu coração no programa de hoje. Hoje vamos tratar de um assunto empolgante. Vamos falar sobre o assunto Deus não desiste de você. E vamos abordar este tema à luz de Marcos 16, versículo 7. Deus não abre mão do direito que Ele tem de ter você para Ele. Deus não abdica do direito que tem de amar você e de conquistar você com o seu amor. Esta verdade fica claramente evidente num dos episódios acontecidos na vida do apóstolo Pedro. Pedro, para mim, representa-nos esta gloriosa verdade. Deus não desiste de você. Talvez um dos primeiros episódios aconteceram lá no Mar da Galileia. Jesus tinha ensinado uma multidão e entrou no barco dos discípulos e disse: agora fazei ao largo e lancei as redes para pescar. Pedro respondeu que o mar não estava para peixe naquele dia. Eles não tinham condições de, pela experiência deles, alcançar qualquer resultado naquele horário, naquele lugar. Mas Pedro, num rasgo de fé, disse: mas sob as tuas palavras eu lançaria as redes. E quando os peixes começaram a pular na rede, Pedro corre para Jesus, se prostra diante de Jesus, diz: arreda-te de mim, Senhor, eu sou um pecador. Ele reconhece quem é Jesus e quem ele era. Jesus não desiste de Pedro. Jesus investe na vida de Pedro, discipula Pedro, ensina Pedro, acompanha Pedro. Pedro era um homem de temperamento instável. Ora chegava aos arroubos da fé, noutras ocasiões descia as ladeiras da incredulidade. Era capaz das mais ousadas declarações para depois cair no solo escorregadio da mais alta covardia. Chegou um dia em que Pedro chegou a dizer: Senhor, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Ainda que todos te deixem, eu estou pronto a ir contigo à própria morte. Jesus Cristo disse: Pedro, Pedro, nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Foram para o jardim do Getsêmani, e lá diz a Bíblia que Jesus adianta com 3 discípulos e diz para eles: vigiai e orai comigo, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E diz a Bíblia que Jesus adiantou um pouco mais e orou com o rosto em terra, com lágrimas, suando sangue. E voltou e os discípulos estavam dormindo. E Jesus acorda Pedro e disse: Pedro, não pudeste vigiar comigo nem 1 hora? Quando os inimigos chegaram para prender Jesus, porque havia chegado a sua hora, Pedro entra na batalha, mas com a motivação errada, com as armas erradas, e corta a orelha de Malco. Jesus Cristo disse: põe a tua espada na bainha, Pedro. Diz a Bíblia que Jesus é preso e Pedro começa a seguir Jesus de longe. Diz a Bíblia que Pedro entra na casa do sumo sacerdote em companhia de João e por 3 vezes Pedro nega que conhece a Jesus. Aliás, ele negou a primeira vez, ele jurou a segunda vez que não conhecia Jesus e na terceira vez ele praguejou, falou blasfêmias. Nesse momento diz a Escritura que Jesus Cristo fixa os olhos em Pedro e Pedro desatou a chorar. As lágrimas quentes, grossas, rolavam pela sua face. Ele saiu dali, naquela noite, chutando as pedras dos olivais pelo caminho, chegou na sua casa, alagou o seu leito, com o seu pranto, com o seu desespero. O galo cantava na madrugada, mas perturbado Pedro ainda ficava. Na sexta-feira de manhã, Jesus Cristo é levado ao pretório romano e sai de lá condenado para ser crucificado. Jesus é sepultado. E Pedro, com os outros discípulos, estão numa casa trancada com medo dos judeus. No primeiro dia da semana, Jesus ressuscita dentre os mortos. E manda um recado: ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro que eu quero encontrar com eles na Galileia.
Jesus Cristo faz menção especialmente a Pedro, porque Pedro havia desistido de ser discípulo. Pedro havia negado a Jesus. Pedro havia negado o seu apostolado. Pedro havia negado o seu próprio nome. Pedro, pedra, fragmento de pedra, pó. Pedro, um homem que havia desistido da própria vida. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Certa feita, Jesus então vai ao mar da Galileia, como havia orientado que se encontrassem com ele lá. E era noite ainda, quando Jesus caminhava pelo mar da Galileia e o barco dos discípulos lá no mar, porque Pedro dissera, eu vou pescar, eu vou desistir da minha vida de apóstolo, eu vou desistir da minha vida de discípulo, eu vou voltar à minha vida velha, eu vou voltar à minha antiga profissão. Naquela noite, eles nada apanharam. Jesus pergunta então lá da praia, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles respondem, não. E Jesus diz, lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram as redes. E os peixes começaram a saltar naquelas redes. E João disse para Pedro, é o Senhor, Pedro, é o Senhor. E Pedro sai desabalado ao encontrar-se com Jesus. Jesus prepara-lhe uma refeição. E depois chamou à parte e pergunta, Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas? Diz a Bíblia que Pedro começou a se entristecer, disse, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus restaurou Pedro. Jesus levantou Pedro. Jesus encheu Pedro do Espírito Santo lá no Pentecoste. Ele se tornou um pregador poderoso, ousado, a levar milhares de pessoas a Cristo. Talvez você que está me assistindo agora está longe de Deus. Talvez você caiu em pecado. Talvez você se desviou do Evangelho. Talvez você abandonou os caminhos de Deus. Talvez você desistiu de você mesmo, desistiu de ser discípulo, desistiu da igreja, desistiu do reino, desistiu da palavra, desistiu de andar com Deus. Talvez você pense que não tem mais esperança para a sua vida. Eu quero dizer que, assim como Jesus restaurou Pedro, Ele é poderoso para restaurar você também. Ele é poderoso para perdoar os seus pecados, para dar a você um novo coração, para colocar você de pé, e para encher você do seu espírito, e para usar poderosamente a sua vida. Não importa quão longe você esteja de Deus, não importa quão terrivelmente sejam os pecados que você hoje pratica, não importa quão grossas sejam as correntes que prendem você, não importa o tamanho desse cipoal que está amarrando a sua vida, hoje, agora, Jesus Cristo pode quebrar essas algemas. Agora Jesus Cristo pode perdoar os seus pecados. Agora Jesus Cristo pode dar a você uma nova vida, uma nova esperança, um novo futuro. Talvez você já desanimou da sua vida, do seu casamento, da sua família, da sua fé. Talvez você ache que não tem mais chance para você recomeçar a sua jornada. Talvez você está decepcionado com tudo à sua volta, decepcionado com a sua própria vida. Mas eu quero lhe dizer que ainda que você pense em desistir, Jesus não desiste de você. Ele não abre mão do direito que Ele tem de ter você, de conquistar você com seu amor, de fazer um milagre na sua vida, de quebrar as algemas que oprimem você, de arrebentar este cativeiro que amarra você nas correntes do pecado, do vício, do inferno. Deus agora pode e quer fazer um milagre na sua vida. Jesus não desiste de você. Jesus restaurou Pedro. E Pedro vai se tornar o grande pregador no dia de Pentecoste. E ele prega o sermão sobre a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o reinado de Cristo, e quase 3.000 pessoas são convertidas. Pedro é aquele homem que agora tem coragem para enfrentar o sinédrio, tem coragem para enfrentar as prisões, tem coragem para enfrentar os açoites, tem coragem para enfrentar o martírio, porque Jesus o restaurou, porque Jesus o levantou, porque Jesus o instrumentalizou. O mesmo pode acontecer agora na sua vida. Onde você está? Ore comigo. Volte-se para Deus. Entregue o seu coração ao Senhor Jesus Cristo.
Ele pode dar a você agora a vida eterna, Ele pode perdoar os seus pecados, Ele pode escrever o seu nome no livro da vida, Ele pode selar você com o Espírito Santo, Ele pode dar razão à sua vida. Deus querido, aplica esta palavra no coração de todos aqueles que nos assistem e permita, Senhor, que aqueles que estão longe sejam aproximados, aqueles que estão perdidos sejam encontrados, aqueles que estão mortos em seus delitos e pecados recebam vida hoje pelo poder do Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém.